o empresário do Varela chegou ao Rio de Janeiro. Será que agora a renovação de contrato, enfim, será anunciada pelo Flamengo? Tem também imprensa gaúcha dizendo que o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha para 2026. A gente vai trazer mais informações sobre isso. E com a chegada do Lino, Samuel Lino, quer dizer, a chegada ainda não dá para cravar, mas com a situação bem encaminhada, o que pensa a diretoria? Vai liberar o Cebolinha, vai liberar o Michael, e o Carrascal já tem data para chegar? Emerson Royal? Nossa, muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes, galera, aquele pedido clássico, tradicional, para vocês soltarem o dedo no like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos e não deixar de hypar o vídeo. Isso é importante. Estava dando uma lida ali, toda vez que você faz isso, você ajuda o YouTube a sugerir o nosso vídeo para outras pessoas, ou seja, mais pessoas vão assistindo e vão ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Flamengo. Antes de falar de Flamengo, galera, eu vou contar aqui para vocês, porque a grande maioria que me assiste aqui no canal é torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, e não ficou sabendo disso provavelmente. Recentemente eu noticiei algo sobre o Vasco. O Vasco cedeu um jogador ao Volta Redonda por empréstimo, Paulinho, lateral direito. Garoto de seleção brasileira, joia, considerado destaque da base, a torcida do Vasco não gostou muito. Aí de um dia para o outro, simplesmente ligou e pediu o retorno do jogador, sendo que o jogador já estava lá no Volta Redonda, treinando normal, só esperando a assinatura entre os clubes para poder ser anunciado. Ele estava lá já, aí voltou. Ontem, um dirigente, o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma entrevista junto com o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco. E esse CEO disse que em nenhum momento tinha autorizado o jogador a viajar. E aí vários torcedores do Vasco me marcando assim, tá vendo? Ele te desmentiu. Eu fui obrigado a publicar uma foto do jogador com a camisa do Volta Redonda treinando no CT do Volta Redonda. Porque ele disse que o Vasco não autorizou, ele não disse que o jogador não viajou. Gente, na boa, como é que o Vasco não autoriza um jogador a viajar para a Volta Redonda? O jogador treina em Volta Redonda durante 2, 3 dias com a camisa do Volta Redonda, no CT do Volta Redonda, e se ele se machuca lá, o que acontece? Então, assim, na boa, eu não consigo acreditar que o Vasco não autorizou esse jogador a viajar. Os empresários pegaram o jogador, foram para a Volta Redonda com o atleta, o Volta Redonda aceitou e o Vasco não sentiu falta do jogador durante esses dias. Onde eu quero chegar? A fase do Vasco é tão ruim, que eu, entre aspas, fui obrigado a desmentir um dirigente. E eu boto entre aspas porque ele alega que disse que não autorizou a viajar, não que o jogador não teria viajado. Mas, gente, autorizando ou não, isso é um absurdo. Como é que o jogador está lá treinando sem autorização? Não faz o menor sentido. Então, que fase é do Vasco da Gama? Mas vou falar de Flamengo aqui agora, só quis contar esse bastidor para vocês. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma, 25 milhões de euros de maneira fixa, esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando, vem cá, e aí? Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando. Preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. E o empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio, porque me passaram aqui até dezembro de 2028. Então, esse jogador de 26 anos vai ter um contrato aí de 3 anos e meio com o Flamengo. E eu prometi para vocês, peguei aqui as principais características, segundo alguns analistas de desempenho, eu juntei todas as informações e botei aqui para vocês. Lateral com características de explorar o corredor em amplitude, profundo com facilidade para ações de força, aceleração e desaceleração, e agressivo na parte final do campo.
Não tem refino técnico com a bola, por exemplo, se é pressionado no campo de defesa. Quanto mais perto do gol adversário ele participar, melhor. Tem um acabamento melhor que o Wesley, mas menos capacidade técnica de conduzir e progredir com a bola com tabelas. Ponto positivo é a experiência em alto nível. Já jogou em vários clubes importantes na Europa, Betis, Barcelona, Tottenham, Milan, seleção brasileira. Defensivamente vai ter dificuldades para os comportamentos de linha defensiva que o treinador pede, especialmente no momento inicial, mas por estatura é uma mais-valia na defesa de área e bolas paradas. Então, tá aí. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu gostei sim da contratação do Emerson Royal. Repito, não é de parar aeroporto. Nossa, que lateral fenômeno. Mas acho que a experiência, foi que esses analistas falaram, vai agregar bastante, porque é um jogador, cara, ninguém joga no Barcelona à toa, ninguém joga no Betis à toa, ninguém joga no Tottenham à toa, ninguém joga no Milan e na seleção brasileira à toa. Qualidade ele tem. Repito, só acho que são características diferentes da Wesley. A ver como o Felipe Luiz vai encaixar. Mudando agora para Carrascal, ainda não tem data definida, dificilmente ele chega esse final de semana ao Rio de Janeiro, até porque a logística dele é pior, né, cara? Vem lá da Rússia, enfim, é mais complicada, mas tá tudo, quase tudo fechadão. O próprio empresário agora voltou a falar que tá tudo certo, mas envolvendo Carrascal, Flamengo e Dínamo, eu só vou acreditar quando o jogador embarcar rumo ao Rio de Janeiro, porque de fato é uma longa novela e não é culpa do Flamengo. Tudo bem, é o Dínamo fazendo um jogo duro danado, mas envolve o Atlético Mineiro com o Rubens, como eu já expliquei aqui no vídeo anterior, porque o Dínamo só quer liberar o Carrascal para o Flamengo depois que tiver o dinheiro para pagar ao Atlético Mineiro a compra do Rubens. Não é por conta de posição, é por conta de dinheiro mesmo. Outro jogador que o Flamengo tem negociação bem avançada é o Samuel Lino. Ele não chega nesse final de semana também, pelo menos essa não é a previsão. E uma curiosidade que um dirigente do Flamengo me disse vencemos o Napoli nessa disputa. E quando ele fala assim, vencemos o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo. E agora o Flamengo está conversando com o Atlético de Madrid, forma de pagamento dos 25 milhões de euros. São esses detalhes que acontecem em todas as operações. É normal, tá? Mas o Samuel Lino topou o projeto do Flamengo, o Atlético de Madrid topa vender e agora está conversando com o Flamengo sobre isso. Então, enfim, em breve a gente pode ter mais um reforço chegando ao Rio de Janeiro. Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal. Como eu falei no último vídeo, um pacotão de reforço de respeito. Com a chegada do Samuel Lino, falei já inúmeras vezes isso aqui. O Flamengo quer sim se desfazer de Michael e de Everton Cebolinha. Quando eu falo se desfazer, não é no tom pejorativo da palavra, não é porque eles atrapalham. Não, o Flamengo entende que é melhor reforçar o elenco, trazer outros jogadores, sobretudo em relação ao Michael, jogadores com mais saúde, a mantê-los aqui nesse momento, que se encaixam melhor no estilo de jogo do Felipe Luiz. E, segundo a imprensa gaúcha, o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Para 2026, até porque ele já disputou 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem como ele jogar por uma outra equipe brasileira aqui em 2025. Porém, para 2026 muita coisa pode acontecer. Pelo que eu tenho de informação, a prioridade do Everton Cebolinha é exterior, se ele for sair do Flamengo agora em 2025 e também em 2026 ele quer exterior, ele não quer jogar em outro clube no futebol brasileiro, pelo menos essa informação que eu tenho de momento, tá? Lembrando que o Flamengo volta a campo no domingo, jogo 8h30 da noite no Maracanã, domingo, e mais de 31 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia, a diretoria do Flamengo espera pelo menos 50 mil pessoas presentes nesse jogo, até porque tem jogo também na quarta-feira importante, então muitos torcedores podem estar priorizando o jogo de quarta-feira, mas eu confesso para vocês que eu estou bem animado com o Flamengo, cara. Voltei a ficar muito animado. Isso é bom, né? É bom, é muito bom ficar animado com o seu time. E eu estou com o Flamengo, porque o Flamengo está indo muito bem dentro de campo. Alguns problemas fora de campo, mas dentro de campo vai tudo muito bem. Eu acho que fora de campo vai acabar de ter esses problemas também. E aí eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um segundo semestre maravilhoso. Continua na vibe das contratações, né? Afinal de contas, hoje de manhã,
teve-se a confirmação de que o Samuel Lino, mas é chamado de Samu Lino entre os jogadores, o negócio está fechado e confirmado. Até a mãe do Samuel Lino já colocou no Instagram uma foto do filho com a camisa do Flamengo, né? Claro que é uma arte, mas confirmando que o moleque está vindo e está tudo certo. E aí, daquelas contratações todas que se falava, falta apenas o Carrascal, que está por uma situação curiosa, né? O Flamengo quer comprar o Carrascal, mas o Dínamo quer comprar um jogador, que acho que é Rubens, do Atlético Mineiro. Rubens. Confesso que não conheço nem esse muito Rubens, não sei se ele é um garoto da base. Eu não me lembro de ter visto esse Rubens jogando ultimamente. Mas só que, como todo clube russo, o Zenit conseguiu driblar essa coisa, não sei como. Ele tem dificuldade de transferir dinheiro para fora da União Soviética, mas nos anos 80. Dificuldade para tirar da Rússia esse dinheiro, né? E aí o Flamengo acabou fazendo uma coisa meio tripartite. Reuniram-se aqui no Brasil o representante do Zenit, o Flamengo, aliás, não é o Zenit, Renato, você está misturando tudo, do Dínamo. É do Dínamo, na verdade. O Dínamo, que quer o Rubens, do Atlético Mineiro, e o Flamengo quer o Carrascal, do Dínamo. Com a dificuldade de transferência de dinheiro, o que foi acordado foi o seguinte, olha, o Flamengo compra, não é nem compra, o Flamengo paga o Rubens ao Atlético Mineiro para que ele possa ir para o Zenit, e com isso o Carrascal é liberado para vir aqui. Não sei se o Rubens está sendo liberado exatamente pelos 12 milhões de euros que o Flamengo está pagando no Carrascal. Fato é que parece que tudo se encaixou agora, e a expectativa é que o Flamengo, na segunda-feira, faça esse pagamento ao Atlético Mineiro, para que o Atlético Mineiro libere o Rubens para ir para a Rússia e o Carrascal seja liberado para vir para cá. Acabei de apurar esses últimos detalhezinhos aqui com o meu amigo Júlio Miguel Neto, que é um setorista do clube e que conhece muitas coisas lá de dentro conversa com empresários, tem boas informações lá dentro, né? E aí, além disso, gente, Samuel Lino confirmado. Carrascal, que tudo indica, por dias, né? Por hora, dias, 2 dias, 3 dias. Mas hoje surgiu um outro nome. Que nome foi esse? É o centroavante da Fiorentina, um argentino, chamado Brennan. Como é que é o nome dele certinho, Renato? Peraí. É Brennan, não é isso? Deixa eu ver certinho aqui. Tá aqui. Beltrán. Que Brennan, Renato? Pelo amor de Deus. Beltrán. Chama-se Lucas Beltrán. Essa informação é da Simpraísa, Raíza Simplício, que é repórter aqui que cobre o Flamengo, trabalha inclusive para Placar hoje em dia, além da Gol, onde ela trabalha, já há algum tempo, e também do jornalista César Luiz Merlo. O rubro-negro teria oferecido 15 milhões de euros, em torno de 97,1 milhões na cotação atual pelo atacante. O jogador é cria da base do Instituto da Argentina e tem passagens por Colón e River Plate. Segundo o Transfer Market, o atleta é avaliado em 18 milhões de euros. Nessa temporada, Lucas Beltrán disputou 47 partidas, marcou 6 gols, concedeu 6 assistências para os seus companheiros. Vamos combinar que para um centroavante são números bastante modestos, porque afinal de contas um centroavante, artilheiro, joga 47 partidas e marca somente 6 gols e dá 6 assistências. Eu acho pouco, mas de qualquer forma, a gente tem que imaginar que esse seja um cara que vem para ser reserva do Pedro, ou para revezar com o Pedro, ou até, de repente, para botar o Pedro no banco. Mas com esse número de gols aí, acho difícil que vá botar o Pedro no banco. Com esse número aí, acho bem pouco provável. O Pedro, que jogou muito menos do que ele nesse ano, já tem, acho que, 5 ou 6 gols. Então, mas isso não é tudo. Tem a chamada cereja do... Qual é a cereja? O Flamengo colocou um dos seus vice-presidentes, o Marcos Mota, né, que é um conhecido e competente advogado, que trabalha muito em coisas de futebol, ligadas ao futebol, né, mandou ele a Londres. E ele hoje fez uma postagem diretamente, vou mostrar para vocês a postagem, ele fez uma postagem diretamente da Rock Nations Sports. Vou ver se eu consigo botar aqui na tela e mostrar para vocês essa postagem. Já é que eu estou numa segunda tela aqui. Peraí. O meu laptop agora está meio doidão em relação a isso. Deixa eu ver se... consegui. Olha, vou botar para você. Primeiro eu vou dividir aqui a tela com o StreamYard, né? Só um minutinho, que seria essa daqui. E aí vocês já estão vendo aí, então, a sede da Rock Nations Sports, Internacional Rock Nations Sport. Qual é a importância da Rock Nations Sport? Ela é simplesmente a agência que cuida
das coisas do Lucas Paquetá. Ela é a agência do Lucas. Mas hoje, todo mundo disse ontem que hoje sairia o resultado definitivo do julgamento. Já estaria tomado, mas que hoje seria anunciado. Não foi. Não foi e foi adiado para a semana que vem. Mas uma vez mais, um jornal, no caso o Times, que é um jornal de super prestígio na Inglaterra, fez uma reportagem dizendo que o Lucas Paquetá vai ser inocentado. E aí vem aquela história toda. O Paquetá quer voltar para o Flamengo. Se ele for inocentado, o West Ham já decidiu que não vai ficar. Mesmo ele sendo inocentado, o West Ham não pretende continuar. O West Ham deve ter entendido que foi um transtorno gigantesco e que não vale a pena continuar com o jogador. E ele quer voltar para o Flamengo. Inocentado, eu diria que essas chances aumentam. Mas tem um problema, o preço. O West Ham, com o Lucas Paquetá inocentado, não vai querer vender ele por 2 mariolas mordidas. E aí o que se comenta, o que se tem falado, é que a volta do Paquetá seria mais do que uma simples contratação. Ela seria, vamos assim dizer, a ponta do iceberg de um enorme projeto de marketing do Flamengo, no qual entrariam patrocinadores de uma nova era do Flamengo, com contratações como essas todas que estão sendo feitas, e ele realmente entraria com uma cereja do... Você imaginasse, se o Flamengo acabasse a janela, trazendo Emerson Royal, Saúl, Carrascal, Samulino, Beltrán e Lucas Paquetá, são 6 jogadores vossos, 6 jogadores muito interessantes, principalmente o Lucas Paquetá. Quem eu mais aposto que se vier vai chegar e vai dar certo imediatamente é o Paquetá. E o Paquetá, todos nós sabemos que é um grande jogador, e eu não considero o Paquetá craque, mas ele considero um grande jogador, e é um jogador que pode ter multifunções. O Paquetá, se vier, ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar de segundo volante, e ele pode jogar no lugar do Gerson pela direita. Então, como o Flamengo, o raciocínio nesse momento é o seguinte, olha, a janela é essa aqui. Mesmo que o Beltrán não venha, já é uma janela muito forte. Mas o Flamengo quer um centroavante para dividir a posição com o Pedro. O Paquetá seria, de fato, a cereja do grande bolo, com implicações muito maiores, né? Ou seja, olha aqui, nós vendemos o Cria, estamos trazendo o Cria de novo, o Cria de volta, com ele ainda com idade para ser jogador de seleção brasileira, do Diabo 4. Não sei exatamente com quantos anos o Paquetá está, vou dar uma pesquisada rápida aqui, mas ele tem no máximo 28 anos. Não acredito que passe isso. Lucas Paquetá, está aqui, idade, 27 anos. Ou seja, é um jogador muito jovem, é um jogador que ainda tem muito a queimar. E acho que vindo para o Flamengo, ele faz uma porção de coisas que ele está louco para fazer. Primeiro é voltar para o clube dele, numa situação na qual ele nunca viveu. Se o Paquetá vier agora, ele vai participar de um elenco que ele nunca chegou nem perto. O Paquetá era o Flamengo antigo, né? O Paquetá era o Flamengo do Eduardo Bandeira de Melo ainda, que foi quem o vendeu por 35 milhões de euros. Teve o Vinícius Júnior, mas num espaço de tempo muito curto, né? Quando ele sobe para o profissional, joga alguns jogos e vai embora para o Real Madrid. Então não dá nem para comparar a qualidade do elenco que o Paquetá encontrará aqui de novo, se voltar, com a que ele jogou. E entendo que o Paquetá tem tudo para se transformar num dos principais, se não o principal jogador. E qual é o outro grande motivo do Paquetá querer voltar? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Desde que começou essa bagunça toda das bets, ele deixou de jogar bem, ele perdeu espaço na seleção brasileira, ele nunca mais foi nem convocado. O Paquetá que chegou a usar a 10 na seleção, acho que o Paquetá ser o 10 da seleção, acho um pouco de exagero. Acho que ele pode ser um segundo volante legal na seleção, mas o 10 eu não o vejo assim para a seleção brasileira. Mas, por exemplo, no Flamengo, ele dividir esse posto, eventualmente, com o Arrascaeta, eu acho excelente. Mas, insisto, estamos falando de uma janela que está se fechando, a janela do Flamengo está se encerrando, e essa cereja do bolo, a gente só vai poder ver como é que vai caminhar a partir da promulgação do resultado. Insisto, o Times, que é um jornal seríssimo, outro dia, um mês atrás, houve um jornalista importante na Inglaterra que deu uma entrevista também dizendo que já sabia que o Paquetá ia ser inocentado. Jornalista não, era um ex-dirigente, um cara que foi CEO do Everton. Ele deu uma entrevista dizendo, olha, já sei que o Paquetá vai ser inocentado. Hoje o Times, que é um puta de um jornal importantíssimo na Inglaterra, vai e crava que ele vai ser inocentado mesmo. E agora estão começando a pipocar notícias aqui na rede, dizendo que o próprio Paquetá, a família do Paquetá e o West Ham já sabem que ele vai ser inocente. Eu não sei por que não avisam isso, não tornam público logo. O que seria hoje ficou adiado para a semana que vem. Enfim, é interessante. Imaginar se o Flamengo trouxer o Paquetá, realmente é um golaço, aço. Atenção, torcida rubro-negra. Se você é apaixonado pelo Mengão, se prepare para uma tonelada de notícia rubro-negra.
Giroflex: o Flamengo está agitando o mercado e a janela de transferências está mais quente do que nunca. Depois de uma reviravolta surpreendente, o clube extrapolou o orçamento e fez reforços nível Europa. E sabe o que isso significa? Que a pressão sobre o nosso diretor de futebol, José Botto, caiu por terra e o Mengão tá de volta à briga por títulos. Fica com a gente e entenda como essa mudança de rota pode transformar a temporada do Flamengo. Vamos nessa, nação! O Flamengo não está para brincadeira, galera. Colisão: depois de um reforço vetado que mudaria a direção do mercado, o clube decidiu fazer história na janela e gastar pesado. Mais de 300 milhões de reais já foram investidos em reforços que chegaram da elite europeia. Isso mesmo, o Flamengo não está só mirando na prateleira inferior, não. A mudança foi grande e a pressão sobre o José Botto foi atenuada com a nova estratégia, ganhando a confiança de dirigentes e da torcida. Agora, a pergunta é: quem mais vem por aí? A primeira aposta da janela era o atacante Mickey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. Dinheiro com asas: a negociação parecia ser vantajosa, com 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais, mas a repercussão negativa foi gigante. Cara gritando de medo: ninguém queria um jogador desconhecido, sem nome, vindo de uma liga inferior. Resultado: o presidente BAP vetou a contratação, o que quase custou o cargo de José Botto, mas, felizmente, a conversa foi boa e o Flamengo recalculou a rota para fazer investimentos mais certeiros e grandiosos. E quem pensa que a crise financeira e o caos interno pararam o Flamengo, se enganou. Colisão: após o veto, o Flamengo reabriu os cofres e passou a mirar jogadores mais renomados. Com as vendas de Gerson para o Zenit e Wesley para Roma, o Mengão se aproximou de R$500 milhão em caixa. Saco de dinheiro. E olha, não é porque o dinheiro está disponível que o Flamengo vai sair gastando de qualquer jeito, viu? A direção decidiu usar a grana com sabedoria, buscando reforços para não perder o fôlego na disputa por títulos importantes no segundo semestre. Agora, vem a parte mais empolgante: nação. Alta tensão: o Flamengo foi atrás de Saúl, o espanhol, que chegou com uma missão: substituir o Gerson. Bíceps flexionado com tom de pele médio. E por que isso é tão importante? Porque Gerson vinha jogando avançado, na direita, mas o Flamengo precisava de alguém para cobrir essa lacuna no meio-campo. Saúl tem o estilo de jogo que o Flamengo precisava, com muita garra e a versatilidade de um coringa. Felipe Luiz já elogiou o jogador, dizendo que ele sempre foi um líder, até mesmo quando era jogador. A torcida já está ansiosa para ver esse reforço nível Europa em ação. Fogo! E aí, torcedor rubro-negro, o que achou dessa mudança de direção do Mengão no mercado? Olhos: o clube acertou ao recalcular a rota e agora a janela de transferências está a todo vapor. Não sabemos o que vem por aí, mas uma coisa é certa: o Flamengo está mais forte do que nunca. Agora, se você não quer perder nenhuma novidade do Mengão, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like. Compartilha com a galera, porque essa notícia é quente e o Mengão vai arrebentar. Fogo! Vamos que vamos, nação!